Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre os períodos de transição literárias, tá? Os períodos que fazem a transição de um movimento literário para outro, de uma época literária para outra. Os períodos de transição entre as épocas literárias. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe o opinião de vocês. Então, os períodos de transição literária é aquele período em que um autor, um escritor, um autor, ele está naquele período que faz a transição de um período para o outro. Por exemplo, de um momento para um outro, de um momento atual para um momento futuro. E faz essa relação, essa interligação, essa mudança de um movimento para o outro. Por exemplo, o movimento do humanismo. O humanismo é um movimento literário, artístico literário, que ele faz o período do humanismo. O humanismo ele é um momento de transição, é um momento de transição literária. E o humanismo é a transição entre a Idade Média e o Renascimento. Então o movimento do humanismo faz a transição. O humanismo é um período de transição entre o trovadorismo e o classicismo. Esses períodos de transição é basicamente assim. Um autor ele está no final de um período, no final de um período literário, no final de um movimento literário, e como ele está no fim desse movimento literário, está no final desse movimento literário, algumas de suas obras trazem características do próximo movimento futuro. Algumas características desse autor que está no final desse movimento trazem características tem as características do movimento em que ele está, mas também tem características de um movimento futuro, que é como se ele estivesse fazendo a previsão do que vai acontecer mais na frente. Então, tem a mistura, a mistura. Então, nesse período de transição em que esse autor está, nesse período de transição em que ele está, as obras desse autor têm as características do período literário que ele está, do movimento literário que ele está, mas também tem as características do movimento literário futuro, do próximo movimento literário que está por vir, justamente porque ele está no final daquele período e ele faz a ponte de um período para o outro, faz a ligação de um período para o outro, faz a ponte de ligação de um período para o outro. Então, as características da obra desse autor, que está no período de transição literária, nesse período de transição literária, de um movimento para o outro, traz as características do movimento em que ele está, as características próprias do movimento que ele está, mas também tem as características do próximo movimento seguinte, do próximo movimento futuro, que ainda vai vir, que ainda vai surgir. Então, tem essa mistura das duas características, do movimento que ele está e também do próximo movimento futuro e que ainda vai vir. Então, por exemplo, um autor tem a mistura dessas duas características, como se estivesse prevendo o futuro, como o que vai acontecer. Por exemplo, um autor do Barroco. O Barroco tem aquela característica de conflito, de contradição, de conflito entre duas coisas diferentes. Tem exagero nas figuras de linguagem, exagero na construção das palavras, em que às vezes a linguagem fica mais difícil de compreensão, a linguagem mais difícil, mais complicada. E de repente, esse autor começa a escrever de uma linguagem mais simples, de uma linguagem mais fácil de compreensão, de uma linguagem mais simples e fazendo referências à natureza, falando da natureza. Aí ele já está fazendo a transição, fazendo a transição entre o barroco e o arcadismo. A mesma coisa é um autor que está no parnasianismo, que faz descrição dos objetos, né? Que faz somente os poemas em que ele constrói, que ele cria, faz descrição dos objetos e de repente ele começa em vez de fazer descrição desses objetos, começa a sugerir esses mesmos objetos, fazer sugestão desses objetos, como se pedisse para o leitor adivinhar o que ele está pensando, o que ele está querendo dizer. Aí ele já está fazendo uma transição do parnasianismo para o simbolismo. Tem uns autores do portugueses que tem o Padre Antônio Vieira, que ele é um autor
português e brasileiro também, do período do Barroco. Do Barroco também tem o Gregório de Matos, que é aqui no Brasil. Do arcadismo, nós temos aqui no Brasil, temos o Tomás Antônio Gonzaga, o poeta, e também em Portugal temos o poeta Boccagi, que é do arcadismo também. No romantismo temos Alexandre Herculano, com a obra O Eurico o Presbítero, é um romance do período do romantismo. O Eurico o Presbítero é uma obra do autor do Alexandre Herculano, né? Então o Alexandre Herculano tem a obra O Eurico o Presbítero, que é do romantismo, do período do romantismo. Agora, do realismo, nós chegamos aqui no realismo no Brasil, temos o Machado de Assis. O Machado de Assis, ele é um autor de transição. Ele está no final do período do romantismo e ele inicia o realismo. Ele inaugura, por isso que ele é inovador, porque ele está no final do período do romantismo e começa algumas das suas obras têm características do romantismo. Algumas obras do Machado de Assis é totalmente romântica, do período do romantismo. Outras já tem a mistura do romantismo com o realismo, já tem aquela mistura, essas obras já é uma característica de transição entre o romantismo e o realismo, e outras obras já são puramente realista. Então tem aqui, nas obras românticas do Machado de Assis, temos Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Então as obras Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia são romances do romantismo. São obras românticas de Machado de Assis, são obras românticas de Machado de Assis do período do romantismo. Já a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas inaugura o realismo. Então, as obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro e Esaú Jacó e Memorial de Ares já fazem parte do período realista do Machado de Assis. Já faz o período do realismo. Então, Machado de Assis ele faz a transição entre o romantismo e o realismo. Então, o escritor Machado de Assis ele é um escritor de transição, autor de transição, porque as obras dele têm características românticas e também têm características realistas. E ele faz